Hoje vou comentar sobre a escalada aí nas tensões, na guerra já mesmo, do Oriente Médio. Israel recebeu centenas de mísseis na cabeça, graças ao seu avançado mecanismo tecnológico de defesa. Não teve nenhuma casualidade fatal, por conta desses mísseis, o que obviamente não é um argumento bom para que Israel não vá retaliar com toda a força a que tem direito. E é lamentável ver o Brasil com essa postura de sócio do eixo do mal, parceiro de terroristas. O presidente Lula, uma vez mais, foi se manifestar dizendo que lamenta a ONU não ter poder de forçar Israel a sentar na mesa, porque Israel só sabe matar. Israel, obviamente, é a vítima nessa história. Nenhum país do mundo, aliás, aceitaria 200, 300 mísseis na cabeça sem reagir à altura, Só Israel não tem esse direito. Então isso é puro antissemitismo, judeofobia, narrativa pró-terrorismo. E dessa vez o Irã teve que sair da toca e escancarar que é o grupo por trás do Hamas, do Hezbollah, dos Houthis no Iêmen, coisa que todo mundo já sabia, mas agora foi o Irã tendo que lançar diretamente os mísseis. Por quê? Porque, vamos recapitular, Israel vinha traçando acordos de paz com Jordânia, com Arábia Saudita. Irã não aceita isso, não quer fortalecer Israel, não quer permitir a existência de Israel, promoveu por meio do Hamas o ataque hediondo, selvagem, bárbaro do 7 de outubro, que vai completar agora um ano. Israel reagiu e o Irã, uma vez mais, usando suas proxies de guerra, fez com que o Hezbollah começasse a lançar mísseis na cabeça do norte de Israel sem parar. Era óbvio que Israel ia reagir, e reagiu de forma cirúrgica. Conseguiu em uma semana debelar toda a hierarquia de comando do Hezbollah, que há 20 anos foi sendo montada. Parabéns ao israelense. Mas, obviamente que Lula, o regime iraniano, a Rússia, o eixo do mal, o Maduro, essa turma não gostou nada disso. Porque eles querem varrer Israel do mapa. Eles querem a Palestina livre do rio ao mar, ou seja, eliminando 10 milhões de israelenses. E isso, por motivos óbvios, os israelenses não estão a fim de aceitar. Então, eles agora estão sendo alvos diretos do Irã e isso permite uma reação, violenta por parte de Israel. Não precisa de apoio da ONU, não precisa de apoio do Lula, Dos Estados Unidos seria bom ter esse apoio, mas em que pese oficialmente ter a aliança antiga e as forças armadas americanas estarem atentas, alertas e mobilizadas para qualquer coisa, e o Joe Biden, senil, um morto muito vivo, lançar uma notinha ridícula de que vai ser dura a reação com o Irã e tudo, Vai ser o quê? Vai fazer xixi na fralda geriátrica? Só se for. A verdade é que o Partido Democrata, no comando dos Estados Unidos, enfraquecem, historicamente, os Estados Unidos. Para começo de conversa, foi durante o governo de Jimmy Carter que aconteceu a Revolução Iraniana em 79, e desde então os ayatolás xiitas fanáticos estão no poder, promovendo o terrorismo na região. Depois Obama mandou mala de dinheiro para o regime iraniano, na esperança de que isso fosse trazer paz. E o Biden seguiu pelo mesmo caminho. É preciso ter uma linha dura nos Estados Unidos, como temos em Israel o Benjamin Netanyahu. Se houvesse Trump na Casa Branca, a conversa ia ser bem diferente. O mundo está precisando de clareza moral e de coragem para defender o Ocidente, que está sob ataque do eixo do mal, dos inimigos dos valores que o Ocidente representa, e é lamentável pensar que o Brasil lulista faz parte desse time abjeto hoje, ao lado de China, Rússia, Irã, Venezuela, Hezbollah no Líbano, Hamas na faixa de Gaza e por aí. O deputado federal Ricardo Salles vai ser o relator da PEC das drogas na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. A apuração é da Basília Rodrigues. A proposta proíbe a posse e o porte de qualquer tipo de quantidade de drogas. O texto foi aprovado no Senado e enviado à Câmara há uma semana.
E sobre a relatoria da PEC das drogas, a gente conversa com o próprio deputado federal Ricardo Salles, que vem aqui para o 360 de hoje. Muito obrigada, deputado, pela presença por aqui. Eu gostaria de abrir aqui a nossa conversa perguntando para o senhor sobre quais são aí os seus primeiros passos para essa relatoria, considerando aí, trazendo à luz a polêmica que cerca esse assunto. A gente sabe que isso tudo está sendo discutido no Congresso Nacional em meio a um debate também correndo no Judiciário, no Supremo Tribunal Federal. Boa tarde para o senhor. Boa tarde, Clarissa. Boa tarde a todos. Veja, essa é uma questão que compete ao Legislativo. A formulação de política pública só pode ser feita por quem tem voto. Quem tem voto é o Executivo para suas funções administrativas inerentes ao Poder Executivo e o Legislativo, por outro lado, também como representante do povo, do voto, da totalidade dos brasileiros que estão representados no Legislativo. É ali que se formula a política pública. Não faz sentido esse eixo de formulação de política pública em qualquer tema, inclusive das drogas, mas não só, ser feito pelo Judiciário. O Supremo Tribunal Federal, obviamente, controla a constitucionalidade, a legalidade, enfim, aspectos formais do processo legislativo e das matérias, mas o mérito ele tem que ser decidido, como foi, né, lá pelo Senado, através da proposta de emenda constitucional, que trata desse tema das drogas. Agora, cabe à Câmara, através agora do processo da Comissão de Constituição e Justiça, e depois do plenário, também se posicionar sobre o assunto. Deputado, o Pedro Venceslau tem uma pergunta para o senhor. Deputado, a gente conversou hoje mais cedo e o senhor disse que a tendência é endurecer o projeto e nivelar tráfico e posse. Eu queria que o senhor explicasse um pouco qual é a lógica por trás desse raciocínio. Pedro, a lógica é muito simples. Em qualquer área do direito, em qualquer segmento da sociedade, quem pratica um crime que tem origem e destino, por exemplo, roubo de carga, quem rouba está praticando roubo. Quem compra, receptação de carga roubada. Isso qualquer outro crime que tem bilateralidade. Nas drogas, sendo elas consideradas ilícitas, como é a lógica da proposta de emenda constitucional, quem vende é tão criminoso quanto quem compra. Não existe um criminoso que vende para um inocente que compra. Aquele que está comprando um produto ilícito é tão criminoso quanto aquele que vende. Claro que, do ponto de vista de funcionamento do sistema penal, pode ter alguma diferença de gradação de pena, mas, como ponto de vista de crime, são ambos criminosos. Porque se você considerar que no tema das drogas um lado é criminoso, o outro é vítima, você terá sempre um incentivo, né, para que aumente o consumo ou que continue o consumo. É preciso ter uma visão homogênea daquilo que se está pretendendo coibir. Deputado, vou trazer também a Jussara Soares aqui para a nossa conversa. Ela faz uma pergunta para o senhor. Boa tarde, deputado. Os especialistas, né, que acompanham bastante o debate da PEC das drogas, como vem sendo chamada, apontam que essa proposta, né, e como o senhor diz agora, até uma proposta até para endurecer as regras, vem ali uma possibilidade de fazer um encarceramento em massa. Como que o senhor responde a isso e qual seria a solução? Porque, obviamente, aumentando criminalizando tanto o usuário quanto o traficante, isso aí pode realmente bater lá no sistema prisional. Bom, veja só, o aumento de encarceramento ele é consequência da decisão das pessoas de praticarem crime. A pessoa pratica crime, se o Estado for eficiente, ele encarcera como forma de responder à sociedade. No caso específico do consumo de drogas, que você tem um componente, obviamente, mais complexo, que é o vício, né? As pessoas, muitas delas são dependentes, portanto, o exercício do seu livre-arbítrio fica, em certa medida, comprometido. Não é em todo momento que ele fica comprometido, né? Também esse argumento de que todo consumidor de drogas ele está fazendo algo que o seu livre-arbítrio não lhe deixa escolher. Não é bem verdade. Tem muita gente que consome com o seu livre-arbítrio em pleno funcionamento. O que a gente pode ter, e aí caberia aos estados, através da legislação própria, da regulamentação que a PEC prevê, é você ter, por exemplo, as colônias penais agrícolas. A pessoa vai cumprir pena, mas ela vai cumprir uma pena que é, ao mesmo tempo, punitiva e de desintoxicação e de recuperação. Agora, deputado, perdemos o sinal do deputado Ricardo Salles. Estamos recuperando, vamos esperar um minutinho, está aqui de volta. Deixa eu ver se a gente consegue aqui conectar com o deputado Ricardo Salles, que é relator da PEC das drogas. A gente estava conversando com ele aqui a respeito da tramitação
desse projeto, que é ali um tema muito polêmico, né, gente? A gente está falando de um assunto que traz ali um embate com o judiciário, que já está fazendo um debate a respeito desse tema. A gente está restabelecendo aqui o contato com o deputado Ricardo Salles, que está de volta aqui. Acho que a gente já temos? Já temos. Deputado, obrigada, bem-vindo aqui de volta. Deputado, deixa eu aproveitar aqui para perguntar uma coisa para o senhor a respeito da perspectiva de tramitação desse tema, porque a gente está em um ano eleitoral, a gente sabe que ali para o meio do ano entrou o recesso, muito dificilmente a gente consegue votar uma matéria no Congresso, ainda mais uma matéria tão polêmica. Claro, votam matérias, mas não necessariamente algo que demande tanta articulação política, porque os parlamentares entram ali naquele chamado recesso branco e vão para suas bases. O que o senhor espera em termos de tramitação? Acredita que é possível votar essa medida quando? Lembrando ali aquele calendário ali, como a gente estava falando, que corre em paralelo ao do judiciário. Veja, Clarice, eu acho que essa é uma questão, obviamente, depende do presidente da Câmara, Arthur Lira, decidir ou não colocar em pauta, quando isso passar, se passar na CCJ. Você pedir a minha opinião de mérito, eu vou lhe dizer, na CCJ isso deve ser aprovado com alguma facilidade e no plenário também. Por quê? Porque as bancadas o BBB, né, como vocês, a turma chama, Boi, Bíblia e Bala, a bancada conservadora, vai votar em massa a favor dessa PEC. A bancada evangélica também entende que é preciso ter um freio muito duro contra as drogas no Brasil. Então, eu entendo que, embora exista, e é evidente que existe, uma parcela da Câmara dos Deputados mais progressista, mais à esquerda, que vai votar contra, não importa o que a gente mexa na proposta, há uma outra parcela, que eu entendo majoritária, que vai votar favoravelmente. Portanto, a resposta mais precisa para a sua pergunta vai depender muito de todo o cronograma da Câmara, que o presidente Lira vai tentar encontrar um espaço para colocar esta matéria em pauta quando tiver passado, evidentemente, pela CCJ, e vai ter que ter o regime de urgência também. Deputado, vou deixar aí o Pedro Venceslau, que negociou essa entrevista com o senhor, fazer essa última pergunta aqui para a gente encerrar. Deputado, eu queria saber se o senhor conversou com o relator da PEC no Senado, o Efraim, sobre essa ideia de endurecer mais essa proposta. Eu conversei com o Efraim antes de eu ser designado relator, conversei rapidamente sobre esse assunto, porque é um assunto que desde o início eu vim acompanhando e pretendo, na semana, não a próxima, que não haverá sessão na Câmara, na outra semana, marcar uma reunião com o Efraim também, para, a partir das experiências, das informações, dos dados que ele coletou, ver quais outros dados ou quais complementos nós devemos fazer na Câmara. E aí sim, formar um juízo de valor em definitivo e submetê-lo à apreciação da CCJ e depois do plenário. Nós conversamos aqui com o deputado federal Ricardo Salles, que vai relatar a PEC das drogas ali na Câmara. Deputado, muito obrigada pela presença aqui no CNN 360. Obrigado, Clarice, Pedro e Jussara e a todos.